Bom dia, começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 24 de janeiro. O Ibovespa fechou o dia em alta de 1%, renovando sua máxima histórica e atingindo os 119.500 pontos. O índice foi impulsionado pela forte valorização das ações do setor financeiro, com destaque para o Banco do Brasil. Outro fator positivo importante foi a declaração da Organização Mundial de Saúde de que o novo coronavírus ainda não constitui uma emergência internacional. Nessa manhã, as bolsas asiáticas fecharam em queda, as europeias estão subindo e os futuros nos Estados Unidos se mantêm estáveis após a divulgação de dados econômicos mistos no país norte-americano e abaixo do esperado na Europa. Destaque também para os resultados do quarto trimestre de 2019, os da P&G vieram abaixo do esperado, enquanto Intel veio acima e American Airlines, Comcast e Kimberly-Clark vieram em linha com expectativas do mercado. Do lado macroeconômico, índices de atividade nos Estados Unidos vão ser divulgados hoje, 1h45 da tarde. Em um cenário de ligeira melhora da percepção de riscos após a trégua entre Estados Unidos e a China, o Banco Central Europeu anunciou ontem que manterá o patamar de juros inalterado, atualmente próximo de menos 0,5% ao ano. Em sua primeira reunião como presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde anunciou que potencialmente subiria juros se a região conseguisse acelerar o crescimento, com a inflação atingindo algo próximo de 2% ao ano. É importante notar que essa é a primeira revisão de política monetária europeia mais abrangente desde 2003. E durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou que o governo tem feito uma série de simulações para verificar quais os resultados possíveis de arrecadação com a tributação de produtos que podem fazer mal à saúde, como cigarros, bebidas alcoólicas, alimentos processados com açúcar. E como o Guedes ainda não apresentou muitos detalhes, não temos muita visibilidade quanto ao impacto da medida para o setor de alimentos e bebidas, particularmente para a Ambev. E o ministro apenas informou que quando chegar ao Brasil, já deverá ter uma definição sobre o assunto. Do lado da política, o presidente Jair Bolsonaro estuda a recriação do Ministério da Segurança Pública, o que retiraria as atribuições da área do ministro Sérgio Moro. Se isso acontecer, o ex-juiz perderia, por exemplo, o controle da Polícia Federal, e os jornais abordam o distanciamento entre o presidente e o ministro, explicitada pela possibilidade de criação do novo ministério. Outra notícia importante é que o Ministério da Economia anunciou que o governo vai propor uma política de correção de salário mínimo para os próximos anos, para que haja reajuste apenas pela inflação, sem crescimento real. A medida, que precisa ainda ser formalizada e depois votada pelo Congresso, teria validade até o fim do atual governo, em 2022. Falando um pouco sobre a agenda de indicadores nacionais, o destaque vai ser a divulgação às 10 horas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de dezembro, que, de acordo com as nossas expectativas, deve reforçar a mensagem de recuperação gradual da economia brasileira. Esta vai ser a última métrica de atividade divulgada antes da próxima decisão de política monetária do Banco Central e, por isso, deve trazer sinalizações adicionais quanto ao que podemos esperar para a próxima reunião do Copom. E com base no IPCA 15, que apresentou expansão de 0,71% em janeiro, em linha com as expectativas e nos demais indicadores disponíveis até o momento, a gente continua acreditando que o Banco Central vai optar por mais um corte de 0,25% na taxa Selic em fevereiro. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.